meados de julho, houve uma eleição e nós aqui, representantes da BPMP, saímos vencedores, né? Então, eu saio como gestor regional, mas nós temos aqui a presença aqui do Germano Fener, do Carlos Sérgio, da Marcele, né? Todos com a finalidade de disseminar esse conhecimento e de promover a BPMP. Tá? Iniciar então, oficialmente a nossa apresentação. Como eu falei, uma organização sem fins lucrativos, né? E que tem exclusivamente a finalidade, de maneira voluntária, divulgar boas práticas de gerenciamento de processos de negócio. É uma organização mundial, né? Ela tem sede nos Estados Unidos, mas tem representação em diversos países, né? E dentro de cada país, em alguns estados, né? Hoje, alguns números da BPMP Brasil, né? Em 2018 houve a fundação aqui no Brasil. Nós temos mais de 15 mil profissionais ligados, né? Mundialmente, e 348 filiados. Esse é um número recente, é um levantamento recente, né? E a nossa abrangência, né, com as últimas eleições, né, houve uma disseminação muito grande deste conhecimento, tá? E nós chegamos a 26 estados. Esses são os nossos representantes, né? Nós temos aqui, então, eu estou ali como gestor regional, nós temos o Alexandre Souza como coordenador de certificação, o Germano Fener, né, que é o nosso conselheiro, o Carlos Sérgio como coordenador de eventos e marketing, e a Marcele Arruda, como eu falei, como nossa suplente, né? Essas são as pessoas que representam este conhecimento no estado do Ceará. Nós realizamos alguns eventos, né, dentro da nossa finalidade de disseminar boas práticas de gestão, né? Nós temos algumas maneiras de agir, né? Algumas formas de trabalhar. Nós temos o BPM Day, este evento que nós estamos fazendo aqui, voltado para o setor público. Nós temos o BPM Conexão, são eventos menores, mais setoriais. Recentemente tivemos aqui na FEComércio, tá? Nós temos a BPM Live, fizemos um evento muito interessante voltado para IA, recentemente, com o Paulo Carvalho. E nós temos nossa programação, nossos eventos noturnos, que também tem um sentido de criar relacionamento e disseminar as boas práticas de gestão. Quem tiver interesse em participar, quem tiver interesse em fazer parte desse grupo, né, que dissemina conhecimento, né, e que também promove relacionamento, pode me procurar, tá? Eu vou ficar aqui durante todo o evento, tá? E aí a gente pode realmente fazer com que você faça parte dessa jornada de disseminação de conhecimento, tá? Nós entendemos duas coisas, que as organizações, elas possuem gestão e processos. Nessa perspectiva, não tinha como deixar de ter uma filial, uma representação da BPMP aqui no Ceará. Todas as organizações possuem gestão, correto? Quem faz a boa prática de gestão e quem trabalha as atividades, os processos nesse âmbito, é o gerenciamento de processos de negócio. Por isso a importância, por isso nós estamos aqui. E por isso nós precisamos escutar e ouvir as boas práticas. Nessa perspectiva, nós temos um evento hoje voltado para o setor público. Mas nós temos, futuramente, vamos fazer o BPM Saúde, setorial, voltado para a saúde. Nós temos eventos voltados, nós temos uma frente, um trabalho voltado para dados, outros voltados para startups, outras, enfim, são diversas frentes, né? Então, volto a dizer, quem tiver interesse em fazer parte disso, aprender, gerar conhecimento e relacionamento, por favor, nos procure. Hoje nós temos o BPM Setor Público e nós temos aqui 3 pessoas que trabalham fortemente a gestão no setor público e que vão fazer parte deste evento, contribuindo
disseminando boas práticas, gerando conhecimento, né? A gente entende que é a partir desse momento que nós crescemos como profissionais. Eu costumo dizer que o gerenciamento de processos de negócio e a BPMP é bom para organizações e profissionais, porque é a partir disso que todos nós crescemos nas melhores práticas, né? Então, sem mais, né, eu vou aqui já passar a palavra, né, no próximo slide. Né? Primeiro agradecimento aqui ao Carlos Sérgio. Carlos Sérgio é um profissional reconhecidíssimo aqui da área e que está fazendo aqui o patrocínio desse evento, tá? Sem ele, a gente não conseguiria ter uma parte aqui da estrutura hoje presente. Então, nós fazemos o agradecimento aqui à P4 Pro, que está patrocinando esse evento, tá? Direcionando esse agradecimento ao Carlos Sérgio. Tá? Bom, sem mais, aqui eu vou solicitar aqui a presença, aqui, para iniciar aqui os trabalhos no dia de hoje, da Lucineide Alves, por favor, uma salva de palmas, né? Ela está aqui filiada, ligada à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, estamos todos ansiosos aqui para entender como a gestão de processos de negócio é conduzido, né, através da Lucineide. Vamos escutar, vamos anotar, porque aqui tem muito conhecimento. Obrigado e segue o microfone. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Gente, vou falar aqui um pouquinho com vocês. Obrigada pela introdução. Vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência na Prefeitura de Fortaleza em relação à questão da gestão de processo. E a gente vai falar aqui, eu quero contextualizar um pouco como é que isso funciona. Inicialmente, eu vou só me apresentar aqui rapidamente. Está passando, né? Ele passa. Então, eu sou Lucineide, sou coordenadora da área de modernização organizacional da Prefeitura de Fortaleza. Essa área fica dentro da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, que é a CEPOG. Algumas pessoas aqui já conhecem, eu vou falar um pouquinho mais da CEPOG um pouquinho mais para frente. E, basicamente, o que a gente faz em relação à questão da gestão de processos é a gestão corporativa desse trabalho. Tu está passando? Pode passar. Só para contextualizar um pouco, o que acontece? A Prefeitura de Fortaleza, ela tem uma estrutura relativamente grande, né? A Prefeitura, ela tem hoje em torno de mais de 45 mil servidores, entre funcionários e servidores. E como o Cássio falou, a gente trabalha o tempo todo pensando em como a gente vai gerenciar os nossos processos. E assim, mesmo que você seja da área da saúde, você seja da área da educação, segurança pública, qualquer área que você estiver, você vai precisar gerenciar processos na sua organização. A Prefeitura de Fortaleza não é diferente. Eu sempre vejo, quando a gente estuda processo, né, as pessoas às vezes questionam, mas eu preciso trabalhar processo no setor público? Eu creio que total, né? Então, assim, as empresas privadas, elas trabalham os seus processos porque elas têm a finalidade de gerenciar o processo para poder dar um lucro. Mas no setor público também é extremamente importante porque a gente precisa controlar os nossos resultados, a gente precisa entregar o lucro social, principalmente, né? Que a finalidade do setor público é o lucro social. Então, por conta disso, a gente precisa trabalhar processo. E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente enxergar um pouquinho, o tamanho dessa nossa responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade enorme trabalhar processo para uma prefeitura e uma prefeitura de uma capital como Fortaleza. E aí a gente tem aqui, vou mostrar aqui para vocês, ela hoje é formada por 38 unidades organizacionais, que eu não vou chamar aqui de órgão, porque a gente tem, dentro dessas unidades organizacionais, a gente tem órgãos e tem entidades.
né? Eu não sei se isso é claro para todo mundo. A prefeitura ela tem uma estrutura que se divide entre a administração direta e a administração indireta. Isso faz alguma diferença, por quê? Porque a administração direta, que é essa primeira parte aqui do gráfico, ela é constituída para fazer o trabalho, a descentralização da maior responsabilidade do prefeito, que é a parte de saúde, educação, né? São as áreas finalísticas que a gente tem hoje na prefeitura, que é a prestação de serviço direto ao cidadão. E a gente tem também aqui, a orientação básica é sempre essa. Pode ocorrer hoje ainda de se automatizar o processo sem modelar? Pode, né? Pode ser. Mas a nossa orientação sempre primeiro, enxergue o processo, veja como é que ele funciona. Verifique quais são as melhorias que podem ser aplicadas para esse processo, para que depois você venha automatizar. Por que a gente hoje segue veementemente essa prática? Porque é muito fácil, às vezes, você automatizar o caos, né? Então, se você tem um processo que ele está todo, assim, desconectado, ele é um processo que, às vezes, não atende à questão da legalidade, se perde recurso com aquele processo, tem muitas questões envolvidas, e você automatiza, a tendência é você piorar a burocracia, né? É você desperdiçar cada vez mais recurso. Então, lá em 2013, nós tínhamos esse cenário aqui. E aí, o que é que acontece? A gente foi fazendo um trabalho de base para estabelecer os organogramas da prefeitura. Ainda hoje a gente faz isso, a gente parte de cima para baixo do organograma para depois trabalhar os processos. Isso é uma boa prática? Eu acho que não, né? A gente faz assim, mas por quê? Porque nós ainda não temos a cultura total de primeiro mapear os processos, identificar, para depois montar os organogramas. Se você faz isso de baixo para cima, primeiro estabelecendo os processos, para depois você pensar no seu organograma, nas suas caixinhas, a possibilidade de você errar uma área, né, de você sombrear áreas, vai ficar muito menor. Porque você vai enxergar exatamente quais são os processos que aquela área precisa dar conta. Então, de baixo para cima fica muito mais legal, né? Fica muito mais econômico e é muito mais produtivo. Então, a gente foi caminhando aqui em 2014. Nós conseguimos estabelecer todos os organogramas da prefeitura, publicamos esses organogramas, continuamos trabalhando no levantamento dos processos, só que lá em 2014 a gente ainda não fazia totalmente o trabalho que é feito hoje. A gente foi caminhando aí para poder conseguir se organizar. Lá em 2015, nós criamos a área de modernização. Em 2015 já foi criada essa área. A partir daqui, essa área começou a modelar processo, a equipe que veio para lá modelava processo usando ferramentas que não são as ferramentas que a gente utiliza hoje, que é o caso do PowerPoint, por exemplo, que hoje a gente não utiliza mais isso para modelar processo, né? E já iniciaram algumas automatizações. Nesse período aqui, a prefeitura, por exemplo, a gente não tinha gestão de carro comissionado. E foi aqui que a gente desenvolveu um sistema, que esse sistema, quem é da prefeitura, todo mundo conhece, é um sistema super requisitado, que é o sistema de gestão de cargo comissionado. Que lá a gente faz o lançamento, nomeia a pessoa, exonera, coloca a substituição, faz todo o procedimento de forma totalmente automatizada. Em seguida, a gente foi caminhando. De 2015 até 2019, foi feita a modelagem de vários processos, tipo o processo de aposentadoria foi modelado e foi automatizado, licença prêmio, geralmente os processos relacionados a servidores. E aqui em 2019 aconteceu uma coisa que foi foi interessante. Nós partimos para digitalizar os nossos processos. Até então a gente tinha alguns processos automatizados, mas a maioria dos processos da prefeitura eram físicos. E aqui a gente iniciou um trabalho de digitalização através de um sistema que a gente ainda tem, hoje mantém esse sistema, que é o sistema de protocolo único. Nessa época aqui, esse sistema ele era somente para acompanhar o número do processo, e foi a partir daqui que a gente começou a enxergar mais o processo, qual era o fluxo, por onde é que ele caminhava, quais eram as áreas.
e quais eram as decisões que eram tomadas em relação a cada processo. E foi a partir de 2019 que nós iniciamos o trabalho da modelagem com o uso de ferramentas de mercado, que é o caso do Visage, que a gente utiliza até hoje. E aí, gente, vocês sabem o que foi que aconteceu entre 2019 e 2021, né? Veio a pandemia, né? O que foi que aconteceu também é que em 2019 nós tínhamos a intenção de digitalizar poucos processos. A gente ia iniciar o trabalho devagarinho. Só que veio a pandemia e isso acabou arrastando a questão da automatização, da digitalização de processos. E foi aqui que a gente começou, além de digitalizar todos os processos, a CEPOG modelar esses processos, nós começamos a enxergar em 2021 a necessidade de estabelecer metodologias que pudessem ser replicadas para outros órgãos, né? Aqui nesse período, eu creio que a Patrícia está aqui na plateia, né? Ela pode me corrigir se eu estiver errada, mas a CEFIM é um órgão também que em 2021 já tinha o seu escritório de processo. Então, na Prefeitura de Fortaleza, a gente já tem a CEFIM como um case também já há algum tempo, que trabalha nessa perspectiva. E aí a CEPOG resolveu trabalhar também dentro dessa perspectiva, só que disseminando isso para os outros órgãos, por conta da questão da nossa estratégia de ser um órgão meio, né? De ser um órgão que vai trabalhar para os outros órgãos funcionarem bem. E aqui em 2021, de 2021 até 2022, nós trabalhamos com capacitação interna, nós estruturamos esse escritório corporativo, realizamos diagnósticos de maturidade. Nesse diagnóstico, nós conseguimos enxergar poucos órgãos, poucas pessoas na prefeitura entendiam do que era realmente modelagem de processo. E foi aqui em 2022 que nós institucionalizamos uma área que está dentro da nossa área de modernização, lá na CEPOG, que é o nosso escritório corporativo de projetos e processos, que é o PRO2, né? Aqui a gente juntou as duas coisas. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que trabalha processo também entende isso. Processo está totalmente vinculado a projeto. Então, todo projeto que a gente trabalha, sempre chega lá, a gente vai ver que precisa mapear, modelar processo. Ou todo processo que a gente é chamado para modelar, a gente interpreta como um projeto novo para aquela área, para aquela organização. Então, foi aqui que a gente instituiu o PRO2. O PRO2, ele veio com várias ideias de que é projetos e processos, também envolve a parte de planejamento estratégico, e aqui a gente conseguiu pensar algumas metodologias de trabalho para poder disseminar. Foi a partir daqui que a gente começou a capacitar os outros órgãos também para atuar na sistemática, e foi aqui que a gente começou a modelar processo também para outros órgãos. E agora, em 2025, nós recebemos também a missão de trabalhar o planejamento estratégico da prefeitura toda. Esse ano a gente promoveu o planejamento estratégico para os 38 órgãos, né? A gente entregou os 38 órgãos. Integrado, é um planejamento, além de ser um planejamento estratégico, ele é um planejamento integrado com as ferramentas, os instrumentos orçamentários, que é o caso do PPA, da LOA, e do plano de contratação anual. Então, agora, na metade do mês, nós vamos até promover um evento, a CEPOG vai promover, para entregar esse material para todos os secretários. O valor mudando, porque a gente está sempre fazendo melhoria de processo. E isso faz essa transformação. Projeto orientado a resultados, isso aqui é o principal. A gente não pode, hoje em dia, estar gastando recursos da sociedade, né, para entregar coisas que é uma vontade de um gestor, mas que não traz nenhum resultado para a sociedade. Então, é uma preocupação que todos temos que ter. Então, processos eficientes e projetos dando resultado é uma preocupação de todos os servidores que atuam, né, para prestar serviço à sociedade. Para quê? Para converter as demandas sociais em benefício concreto. É isso que é o gerenciamento de processos e projetos. E o que é governança pública?
No setor público, a governança compreende mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar. Eu sempre gosto de falar isso, mas às vezes o pessoal acha que eu estou sendo humilde, não sei o quê. Quem faz governança não é uma unidade. Pelo conceito, a gente nota que isso é bem mais amplo. Tem que ser toda a instituição, definindo estratégias, formando os líderes, controlando se aquilo está sendo feito, e o sistema de governança, sim, faz o direcionamento da instituição, através de indicadores, você consegue monitorar, através de avaliações, através de melhorias, através de processos, projetos. Então, toda essa governança, se a gente notar pelo conceito, não pode ser uma unidade. Então, na mudança, na transformação para a Secretaria de Governo, eu disse, olha, vamos ter um problema conceitual. Não é para ser uma unidade de governança. É para ter um sistema de governança, é para ser tipo uma cultura na organização. Mas fui voto vencido. Esse daqui é um marco. É aqui onde a gente nota que o que muda é os marcos temporais, não é as entregas, né? Tudo começou, né, essa questão de formalizar o sistema de governança com um diagnóstico que foi feito lá em 2018. Eu ia falar coisas mais antigas, mas para não me entregar, eu vou começar de 2018, tá certo? Vou falar de processos que veio antes, não. Então, esse aqui foi uma grande mudança para o tema hoje, EP2, né? O Escritório Processo. Foi o diagnóstico de governança. O diagnóstico de governança entregou um plano de governança. O que era isso aqui? Foi feita uma maturidade de governança do tribunal e traçado um plano para que a gente conseguisse melhorar a governança do tribunal e avançar nesses indicadores de governança. Em maio de 2019, a gente saiu com a política, ou seja, isso aqui, o tribunal, eu não sei se vocês têm conhecimento de como funciona, o tribunal ele tem um pleno onde os conselheiros deliberam as matérias mais importantes de destaque no tribunal. Tanto a parte de controle externo como a parte administrativa. Então, isso aqui, essa política, ela tem que ir para o pleno. Então, você tem que convencer todos os conselheiros que aquilo ali é uma boa prática que a gente pode colocar através de resolução administrativa. A gente, através do resultado da governança e com o plano, a gente conseguiu que o pleno aprovasse, em maio de 2019, essa política de governança. Avançando um pouquinho, em janeiro de 2022, a gente criou o EP2. Por que criar o EP2? Vai estar lá no outro slide, mas eu vou dizer logo aqui. Uma das ações lá do plano de governança é que a gente precisava vincular processos e projetos à estratégia. Porque o que acontecia? A gente tinha no planejamento estratégico várias medidas relativas à gerência de projetos, né? Planejamento estratégico era projetos estratégicos, a gente fazia esse monitoramento. Mas os processos eram mais quando você ia fazer a questão da transformação digital. Então, você geralmente por exemplo, você contratava para desenvolver um sistema, tinha uma etapa lá que a gente colocava, fazer o mapeamento do processo. Então, isso não é a melhor prática que você vai fazer. Se você pode fazer caso, quem é que conhece o processo? Você. Como é que você está contratando alguém para fazer esse mapeamento, né? Então, a gente começou a fazer isso institucionalmente, né? Cada secretaria lá dentro já fazia os seus mapeamentos, mas a gente precisava de algo que fosse para todo o tribunal. Aí a gente criou o EP2. E aí começou a fazer as modelagens, fazer as melhorias de processo, manualizar tudo no tribunal, né? Dezembro foi feito um novo ciclo de planejamento estratégico, 2021 o próximo ano, né, 2026, a gente já vai começar o novo ciclo. Fizemos portfólios de projetos 2021-2023, depois fizemos o 2024-2026. A gente está com o planejamento estratégico atual com 2 portfólios. Esse aqui já encerrou e estamos no segundo.
Fizemos a terceira versão da metodologia de processo, como eu estava dizendo a vocês, eu vou contar a partir de 2018, mas isso no tribunal já vinha há algum tempo. Aí fizemos um estudo da maturidade de projetos e da maturidade de processo. Por que a gente sempre fala dessa questão de maturidade? Por que fazer maturidade de governança? Por que fazer de projeto de processo? A gente tem que saber onde é que a gente está para poder avançar. Se a gente não souber onde nós estamos, a gente não vai melhorar nunca. A gente vai ficar perdido e fazendo ações que não dão resultados concretos. Então, o indicador é essencial. Temos que ter uma metodologia de maturidade para que a gente, daqui a um ano, faça novamente. Avançou ou não avançou? Lições aprendidas, o que é que tem que ser feito? E assim, a gente vai melhorando a organização. Definimos política de risco, isso aqui já é governança. Eu estou colocando aqui, porque isso aqui teve participação do EP2 em todas essas entregas, certo? Mesmo não sendo, isso aí não é processo, isso aí não é projeto, está envolvido tudo. Cadeia de valor, 2023. Fizemos um painel de gestão do plano estratégico em 2023 também. Sistema de integridade. A gente saiu do nosso sistema de integridade em 2023. Desse sistema de integridade foi gerado um canal de denúncia, que é onde qualquer pessoa pode denunciar alguma coisa que ataque ética ou integridade dentro do tribunal. Pode fazer lá confidencial, somente as áreas chaves recebem esse caminho, então é uma excelente ferramenta que foi lançada aí pela gente também. Portfólio de projetos 24-26, né, eu tinha falado aqui. Plano de ação MTTC. O que é o MTTC? Os tribunais, eles se medem de forma individual. Isso aqui é um movimento nacional. Todos os tribunais de contas do país, inclusive o TCU, eles passam por essa avaliação. É uma avaliação interna, que uma equipe faz a avaliação desses indicadores, são cerca de 400 indicadores, critérios, né? Nem indicadores, critérios, 400 critérios que são avaliados. Você entra numa ferramenta, avalia, coloca a evidência. Depois, dentro do próprio tribunal, tem outro grupo que faz a qualificação dessa avaliação, para dizer se está ok, se não está ok, corrija isso, melhora a evidência. Depois isso é submetido para a Tricom, que é a nossa Associação Nacional de Tribunais de Contas. E lá eles escolhem, né, um grupo de conselheiros e enviam para fazer a avaliação em loco aqui. Então é um grupo externo, que não tem mais nada a ver com o tribunal, que vai validar aquilo ali que a gente fez. Então, para isso, a gente quer o quê? Quer melhorar a nossa situação no MMD. Então, fizemos um plano também para o MMD. Já foi um avanço do que a gente já tinha. Aí passamos a fazer os riscos nos processos. Também é muito interessante. Estava até conversando com o Bruno sobre isso ontem. Porque na hora que a gente está fazendo o mapeamento, a gente faz um manual. Então, lá tem um capítulo de quê? Dos principais riscos. É lógico que ninguém vai fazer uma avaliação completa, porque a entrega ia demorar muito. Mas os principais riscos vai vir lá uma avaliação disso daí. E a arquitetura de processos, que também a CEPOB já avançou. Seja aí um bom evento, boa palestra. Primeiramente, desejar bom dia a todos, dizer que é uma imensa satisfação, agradecer a presença de todos vocês nesse evento que foi preparado com muito carinho, muito cuidado, o BPMD, Gestão Pública, Serviço Público. Também fazer aqui também os agradecimentos a todos os envolvidos. Eu sei que promover um evento desse é muito difícil, desgastante, mas hoje estamos aqui, agradecer os patrocinadores também, de estarem promovendo o evento e incentivando
o fomento da cultura do gerenciamento de processo. Reforçando, meu nome é Bruno Carneiro, sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estou lá desde 2012, já atuei pela área de fiscalização, controle, auditoria e desde 2020 estou na Secretaria de Governança, mais especificamente no Escritório de Projetos e Processos. E eu trouxe como tema, para compartilhar com todos vocês, maturidade em processos, um caminho estratégico para excelência organizacional. Pronto. Quando se fala em caminho, né, a gente está bem confortável, a luz está bacana, favorecendo, eu trouxe essa imagem para reflexão. E eu gostaria que vocês fizessem uma breve reflexão sobre essa imagem, quando a gente fala em caminho estratégico para excelência organizacional. Tentem refletir um pouco nessa imagem, no contexto do gerenciamento de processos que a gente está inserido. Quando eu gerei essa imagem por IA, eu procurei colocar uma forma que tenta imaginar a gente nesse cidadão, gestores públicos, servidores, colaboradores. O áudio está bacana? Dá para escutar? Eu escuto bem. Lá no final, ok? Baixo, né? Vou tentar colocar mais próximo, talvez. Então, tenta imaginar os senhores nessa pessoa seguindo um caminho, né? A gente vê que esse caminho no começo temos ali engrenagens de certa forma um pouco enferrujadas, um pouco... Esse aí não... Pronto. Saiu um pouco da caixa, acho que ficou melhor, né? O pessoal do fundo, ok, né? Então vamos lá. Continuando esse breve exercício de reflexão, né? Então, coloquem vocês nessa imagem, seguindo esse caminho, um começo de um caminho onde a gente vê aqui diversas engrenagens, né? De certa forma, algumas enferrujadas, outras até nascendo ali plantas, travadas, e a gente seguindo esse caminho, onde lá na frente tem uma luz, a gente consegue deparar com prédios que remetem ao desenvolvimento, a um progresso. Vocês conseguem, faz sentido para vocês essa imagem? Uhum. Faz, né? Essa imagem eu coloco uma pergunta em forma de uma provocação, de um problema. Será que nossas estratégias estão realmente promovendo a evolução do gerenciamento de processos nas nossas instituições? Será que quando a gente pensa em automatizar um processo, uma transformação digital no processo, será que primeiramente esse é o melhor caminho a ser seguido? Bom, eu deixo essa imagem, essa pergunta para reflexão, porque vai guiar aqui o nosso trabalho. Bom, toda iniciativa de gerenciamento de processos, projeto estratégico, realizar maturidade em processos, o que vem a ser então maturidade? Maturidade sempre remete ao estágio de evolução, de crescimento, e quando a gente fala maturidade de processo, é a capacidade de como as organizações conseguem gerenciar de forma para poder fazer um crescimento dos processos continuamente alinhado sempre às estratégias e aos resultados. Um conceito até formulado pelo CEDOC versão 4. E aí, como todo bom projeto que se preza, ele começa com um TAP. Né? O pessoal que gosta de projetos, está aqui uma síntese de um TAP relacionada à maturidade de processos feita lá no Tribunal de Contas. E aí a gente colocou aqui, de forma resumida, as principais ações, entre elas aí, desenvolver o modelo, identificar o nível de gerenciamento de processo, onde a gente está e onde a gente quer chegar, definir isso como indicador, capacitar equipes, envolver pessoas,
e acompanhar sempre o modelo de maturidade, acompanhar as ações. E aí a gente recorreu, para a gente fazer esse estudo no Tribunal de Contas, para identificar a maturidade de processos, a gente recorreu à literatura, recorremos a órgãos públicos, diversas instituições, para tentar identificar um modelo que fosse mais apropriado ao Tribunal de Contas. E a gente fez um vasto levantamento. Consultamos o CEBOC, o 3, o 4, alguns autores renomados, como Rosiane Bruin, a ONG, a David Fischer e Nick Conenmark. Então, são vários atores que têm aí publicações de modelo de maturidade, serve até como inspiração, como compartilhamento, para que caso os senhores queiram conhecer, são modelos apropriados para que se possam aplicar nas instituições. Então, chegamos a um momento que a gente devia decidir, qual o modelo mais apropriado para a gente adotar no Tribunal de Contas. E a gente escolheu o modelo de Michael Hammer. Michael Hammer, alguém conhece Michael Hammer? Já ouviu falar? Michael Hammer? Michael Hammer, muitos vão conhecer o trabalho que ele desenvolveu relacionado aos redesenhos de processo. Então, redesenho de processo, pessoal da área de administração, dessa área mais de gestão, ele foi um estudioso que desenvolveu um modelo de gerenciamento de processo que ele tem um viés muito interessante, que além de a gente conseguir analisar a capacidade dos processos, analisar processo, a maturidade de um processo, seja o macroprocesso, seja de um processo de contratação, seja um processo de pessoal, ele também tem a capacidade de analisar a maturidade organizacional orientada a processos. Então, ele seguiu o caminho das capacidades organizacionais. E essas capacidades organizacionais, elas são desmembradas ainda em princípios, princípios da liderança, como a alta gestão, ela patrocina os processos, como ela lida com os processos. Temos a cultura também, relacionada muito às pessoas, o engajamento das pessoas, isso que o Carlos falou é muito importante. Hoje a gente está num caminho muito relacionado a envolver pessoas nos processos. Do conhecimento, como é que a instituição está relacionada à sua infraestrutura tecnológica, às suas metodologias, aos seus métodos, aos seus conhecimentos, e a governança. O processo tem que ter donos de processos, o processo tem que ter comitês que resolvam conflitos de áreas. Então, ele tem esses princípios que são avaliados de maturidade. Temos um outro desdobramento, que são os componentes. Aí temos aí, não vou citar, mas são 13 os componentes. E aí a gente vai para as perguntas. A título de curiosidade, eu vou colocar aqui apenas os viabilizadores de processos, que aqui eu quero olhar o processo isolado, um grupo de processos isolados. Então tem lá o desenho, executores, proprietários, indicadores. Pronto. Já que o tribunal vai seguir o caminho de fazer a análise da maturidade, o diagnóstico da maturidade relacionada aos processos, a orientação aos processos organizacionais, como a organização orienta os seus processos, esse modelo ele tem basicamente 4 níveis de maturidade, tá? Que são perguntas. Então, cada pergunta, cada afirmação, ali será avaliada a percepção do entrevistado, da pessoa que vai responder ali o formulário, vai responder ali a pesquisa. Então, cada pergunta ela tem um nível de maturidade que vai assinalando por cor. Ela pode assinalar por cor a percepção. Se a pessoa concorda muito com a pergunta que foi colocada, ela coloca lá um tracinho verde. Se ela tem aqui, não é bem assim, essa pergunta a gente pode melhorar, mas também não é muito falso, então a gente coloca um pontinho alaranjado. E se a pergunta, minha organização ela não implementa, ela não faz, eu discordo, ela coloca lá um pontinho vermelho. E a gente vai fazendo isso para cada pergunta que tem no formulário, no modelo de avaliação. Essa aqui é uma matriz de avaliação. Tá? Essa aqui
que é uma matriz de avaliação, que a gente tem aqui essa primeira coluna, as capacidades organizacionais, temos lá os princípios, os componentes, e aí é composto por 52, 13 vezes 4, 52 afirmações que as pessoas, os entrevistados, os participantes ali vão preencher, vão colocar ali uma corzinha na medida do que ela entender na sua experiência, na sua vivência diária ali, relacionada às questões. Bom, a título de exemplo, alguém deve estar se perguntando, mas Bruno, como é que são essas perguntas? Então, eu coloquei aqui algum exemplo de pergunta para tornar algo mais prático, para que o conhecimento seja maior possível. Pronto, então eu coloquei aqui aleatoriamente, tá, o princípio da governança, modelo de governança, e aí vem uma pergunta que é um nível muito baixo, né? E aí a gente responde: a empresa modela processos? Opa, se a empresa modela processos, né, então ela tem um nível, a pessoa vai lá e assinala com um pontinho verde. Aí vai aumentando as dificuldades da pergunta. A empresa modela processos e a auto-administração aprova, porque não basta só modelar. A alta gestão, ali os secretariados, tem que estar ciente daquele modelo, porque é aquele modelo que vai servir de alicerce para a sua equipe de trabalho. Então, a percepção da pessoa vai dizer se qual cor se insere nessa avaliação. Aí já vamos para o nível 3. Os modelos foram disseminados por toda a empresa, né? Opa, então assim, modela, alta gestão, secretariados aprova, e além disso, é disseminado conhecimento, é feita gestão de risco nisso, então aí a percepção do entrevistado vai permitir assinalar essa questão. Uma outra questão, nível 4, mais complexo, que se ela tem interligação com os clientes, com fornecedores. É o caso da prefeitura, que iniciou a modelagem de processos, né, e conectou com o tribunal essa modelagem. Então aí já vem um nível bem hard de desafio, que é a percepção ali do entrevistado, que vai dizer o que ele acha. Bom, quem quiser baixar o modelo, né, tem essa página dele, se tiver visível, tiver conseguindo acessar, recomendo conhecer esse modelo. Tem lá uma página dele, do autor, e nessa página do autor, lá embaixo, vai ter lá, baixa aqui, a página está em inglês, mas lá embaixo lá está escrito download, então a gente não é tão difícil, a gente viu que são percepções, preenchimento de formulário, então a gente agora, o desafio maior é saber, opa, diante desse cenário, de onde é que eu estou, quais são as estratégias que vão permitir que eu possa evoluir a minha maturidade organizacional, a maturidade do Tribunal de Contas. Então o próximo desafio é esse, pegar esse trilho de engrenagens para o norte, que é onde é que a gente quer chegar. E para isso a gente desenvolveu um documento onde a gente lá colocou as estratégias de crescimento, que é um plano de desenvolvimento e gerenciamento de processo do Tribunal de Contas. E nesse plano a gente contemplou 27 iniciativas. 27 iniciativas de gerenciamento de processo. Entre elas, lá, como eu falei, dos princípios, né, 7 de liderança, 6 de cultura, 8 de conhecimento, 6 de governança, performando aí 27 iniciativas. É muita coisa, é muito trabalho, porque não é simplesmente só aqueles trabalhos de modelagem que a gente faz, de revisão, refinamento, indicadores. Não, a gente tem outros trabalhos adicionais que vão permitir que o tribunal consiga elevar seu estado de maturidade. E dentre essas estratégias que a gente traçou, a gente consegue aqui compartilhar hoje os resultados que a gente conseguiu atingir. E dentre esses resultados, dos 27, obviamente eu coloquei aqui os mais importantes, a gente conseguiu fazer a revisão de indicadores de processo. Processo tem que ter indicador. Processo tem que ter indicador. Não tem aquela famosa frase lá, o que é medido, né? Então, como é que é? O que não é medido não é mensurado, né? Perfeito. O processo tem que ter indicador, pessoal. Cadeia de valor do Tribunal de Contas.
a gente conseguiu desenvolver com metodologia própria e com base também nas boas práticas de gerenciamento de processos, desenvolver a nossa cadeia de valor e que, por sinal, é uma das, entre os tribunais de contas, é uma das pioneiras, né? Dos 32, 33 tribunais, quando nós desenvolvemos a nossa, acho que era a terceira ou a quarta, então a gente foi pioneiro e referência em relação ao tema. Conseguimos fazer ali diversas oficinas de multiplicação, oficinas, workshops, treinamentos. Na época de pandemia, fizemos aí webinar. Então, a gente sempre está aí fazendo, investindo na capacitação do corpo técnico do tribunal. A gestão de riscos em projetos, como isso é importante. Critérios de priorização envolvam riscos. Tá? Então, a gente já está encampando esse desafio de, nos projetos de modelagem de processos, projetos de melhoria de processos, a gente incluir a gestão de riscos atrelado aos processos. Então, como vocês fazem na modelagem, aquele fluxo que a gente já conhece, procure ele refletir, incluir riscos às atividades. Opa, essa atividade aqui, quais são os riscos, os principais riscos envolvidos? Na próxima. Aí ali você vai ter uma média de risco do processo. Aprimoramento das estratégias de comunicação entre atores. Pessoal, o processo tem que ter dono, responsável. As áreas têm que estar se comunicando. A gente tem a praxe de sempre, quando vai apresentar um projeto de melhoria, primeiramente, quando a gente modela, a gente já fazemos a formação de um grupo, e que nesse grupo a gente procura envolver representantes de área, executores de processos, para que a gente consiga conhecer a dor das pessoas ali naquele momento da modelagem. E na hora que a gente vai apresentar, vai validar, também envolver representantes, executores, autogestão, para conhecer o processo. Soluções automatizadas, né? A gente conseguiu lá adquirir o low-code por meio da Cyber One, então a gente está começando aí, engateando aí, algumas soluções, por exemplo, um dos primeiros produtos entregues do EP2, né, o Escritório de Gerenciamento de Projetos e Processos, foi o canal de denúncias que participou do Hackathon Low-Code Day, o Hackathon, né, que a gente participou, e foi um dos produtos que a gente conseguiu aí trabalhar, o canal de denúncias. Um outro fato marcante é a reestruturação de portfólio de processos com base na arquitetura de processos, que a gente colocou aqui embaixo. A atualização sempre pontual das metodologias de processo, sempre as boas práticas, sempre estar antenado às boas práticas. Né? Esse momento de coffee break é muito importante porque a gente consegue conectar com outras pessoas, conhecer a vivência de outras pessoas. E um dos trabalhos que a gente fez foi muito inspirado no trabalho do Carlos Sérgio, né, que tem brilhante conteúdo lá na página dele relacionado ao tema gerenciamento de processo. Lá tem um tema muito importante sobre arquitetura de processo e que serviu até de inspiração para o nosso trabalho. Bom, e outros trabalhos, comitê específico, nós temos o comitê de governança que está muito na condição de aprovar, validar situações relacionadas a processos organizacionais, principalmente processos de negócio, né, processos de controle externo. Bom, já chegando aqui na parte derradeira dessa nossa apresentação, deixo aqui algumas considerações. Que o nosso esforço, né, quais são os desafios daqui para frente. Então, a gente está com esforço aqui na próxima avaliação, a gente sabe onde é que está. Né? Então, já que a gente tem o nível, até o nível 4, onde a gente quer chegar na próxima maturidade, na próxima avaliação, a gente quer almejar o nível 3 de maturidade. Estudos de prioridade das iniciativas, né? Então, com base nesses estudos, a gente começar a entender, com base aí na arquitetura, na gestão de risco, quais são os processos realmente prioritários para a instituição e principalmente para o público, né? Para o usuário do serviço público. Também contribuições para a comunidade acadêmica e profissional, né? É o momento que a gente está aqui, justamente está muito alinhado a essa contribuição que a gente está fazendo. E trabalhos futuros também devem ser ampliados para contemplar. Inicialmente nós fizemos aquela pesquisa voltada para um público específico. A nossa intenção também é
expandir para todos os setores da casa essa próxima avaliação de maturidade. Bom, deixo meus agradecimentos mais uma vez nesse brilhante evento, nessa adesão sensacional. São pessoas aqui com diversos conhecimentos, diversas expertises, e acredito que esse evento tem agregado bastante, né? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir replicar nas instituições de vocês, ter novos insights, novas inspirações. E deixo aqui uma frase desse autor, Michael Hammer. Eu tenho até um livro dele aqui que me ajudou muito nesse trabalho de maturidade, ajudou muito o escritório a trabalhar. Não vou fechar não, mas esse é um livro que eu comprei no cedo, muito interessante, recomendo a leitura. Não só, ele tem aqui a última parte que fala sobre maturidade, 3, 4, 5 páginas mais ou menos de maturidade, mas ele é um livro que fala muito da vivência de gestores de multinacionais relacionados ao desafio de processo, uma linguagem muito simples, acessível, motivacional. Então eu recomendo não só pela questão do diagnóstico, mas sim pela obra relacionada aos desafios diários que nós gestores temos nos processos. E a frase, eu nunca fui uma frase de efeito, mas aqui eu deixo uma frase dele: automatizar uma bagunça resulta em uma bagunça automatizada. Conheçam os processos. Conheçam os processos. Em todo o seu contexto. Bom, mais uma vez, os agradecimentos. Excelente evento, excelente palestra. Agradecer ao Bruno aí, a frase final aí foi mais atual que nunca. Agora eu queria convidar, tá, os palestrantes. O Bruno volta, né? Então, para a gente fazer aqui, tá? E aí, fiquem à vontade aqui para quem quiser responder. Como está institucionalizada a melhoria de processos na prefeitura ou no tribunal? Então, na verdade, a pergunta serve para as duas realidades, né? Alguém se habilita? Como está institucionalizada? Como as pessoas veem isso? Né? Elas entendem o valor? Isso funciona realmente? Isso faz parte da gestão? Bem, no tribunal, nós temos os dois instrumentos formalizados, né? Nós temos estratégia formalizada, temos a melhoria dos processos também formalizada. E isso, na organização como um todo, em todos os trabalhos que envolvem algo relativo a processo, a gente é demandado. Eu vou dar 2 exemplos. Nós temos uma área de controladoria, né, que faz o controle interno do tribunal, e temos uma de corregedoria, que também faz as correções normais. Geralmente, quando eles concluem esse trabalho, que detecta alguma deficiência no processo, já é demandado diretamente no relatório deles à Secretaria de Governança a contribuir com aquele setor que está sendo trabalhado, para que faça o trabalho de correção junto a ele. Então, isso daí, né, é natural, tem umas demandas surpresas, né, mas que a gente inclui no nosso planejamento e atende perante o exercício. Então, isso tipo assim, você não precisa nem vender a melhoria do processo. As próprias áreas do tribunal já sabem que vai falar de processo, tem que procurar a governança, porque a gente aqui tem o conhecimento e as metodologias para aplicar isso daí. Em relação à prefeitura, que eu até expliquei um pouquinho aqui na palestra, a gente tem o PRO2, né, que é o Escritório Corporativo de Projetos e Processos. Nós também nós somos institucionalizados via decreto. Nós temos atribuições específicas para essa. Não é uma área, na verdade ela é uma atribuição dentro da nossa área de modernização.
E no decreto ele já orienta que todos os órgãos devem ter seus escritórios de projetos e processos. E aí a gente tem, uma rede, né? A gente estabelece uma rede no município. Além disso, todas as áreas de planejamento, hoje são áreas de assessoria de planejamento, elas têm lá a atribuição também de trabalhar a melhoria do processo. E o controle interno também dos órgãos, eles também acompanham, principalmente através dos indicadores. No futuro próximo, que vai ser agora nas próximas reformas administrativas, a gente já tem uma ideia que vai ser um novo modelo de trabalho, vai deixar de ser provavelmente assessoria de planejamento, vai passar a ser assessoria de governança, que nem no tribunal. E aí já vai estar lá a atribuição, de fato, para todas essas áreas, o papel de escritórios de processo e projetos, para trabalhar na melhoria do processo e para trabalhar também na governança de projetos. Então, assim, em termos de institucionalização, a gente tem um modelo. Agora, sim, em relação às pessoas, a gente ainda precisa avançar na questão do conhecimento, né, do engajamento das pessoas, em termos da questão da maturidade dos profissionais. Mas, pelo menos, a primeira parte, que é a estrutural, a gente está conseguindo organizar direitinho. Perfeito. Excelentes contribuições. Agora eu vou para a segunda pergunta. Mais voltada à tecnologia, né? Claro que não no âmbito técnico. Onde estão as maiores oportunidades de usar ferramentas digitais para eliminar tarefas repetitivas e reduzir a necessidade de interação física do cidadão? Onde é que vocês veem essas oportunidades? Para onde podemos avançar? Olha, hoje, assim, a gente, falando em IA, né, já é um mundo, né? O que tem de repetitivo, hoje em dia, não tem sentido você ter um ser humano fazendo aquilo dali. Aquilo ali, prontamente, cabe um IA, cabe um processo de transformação digital, para que as pessoas, os colaboradores, eles trabalhem com as análises, com as coisas nobres da instituição, com decisão, com estratégia. Não para fazer trabalho repetitivo, trabalho que uma varredura de um pedaço de software pode capturar insights e trazer para que você decida, você delibere. Então eu vejo, onde tem repetição, não deveria ter o ser humano. Teria que ter uma ferramenta digital para fazer aquilo dali. Também a gente trabalha muito nessa perspectiva. Mas o que a gente vê ainda hoje, que eu acho que não é só na prefeitura, eu creio que seja a nossa cultura. Nós ainda não temos o hábito de pensar e já trabalhar na inteligência artificial. Então, nós agora a gente está também nessa perspectiva de orientar mais as pessoas, vai fazer trabalho de processo ou qualquer outro trabalho, qualquer outra atividade. Ainda existe muito tabu relacionado a isso, né? Se eu posso subir minha documentação na inteligência artificial, eu acho que no Brasil a gente ainda não tem, talvez, regras muito bem estabelecidas, mas a gente espera que também isso seja totalmente, que a gente consiga resolver esse problema, porque eu creio que a gente precisa, de fato, utilizar a inteligência artificial, principalmente na hora de a gente trabalhar os nossos processos. Lá no escritório corporativo, a gente utiliza bastante para fazer críticas de caminho de processo, para fazer o benchmark. Às vezes você pode até utilizar para gravar uma entrevista e subir na inteligência artificial, para ela mesmo lhe ajudar a montar o caminho. Então, no corporativo, a gente já utiliza algumas práticas, mas eu creio que no setorial isso ainda está um pouco... As pessoas ainda precisam de mais informação. Acrescentando, você tocou no ponto importantíssimo. Essa questão da política, da formalização. Você tem que ter, quem vai usar IA, isso aprovado pela instituição, dando as responsabilidades para as pessoas. Não é aplicar, por exemplo, lá no tribunal a gente tem controlado. Ninguém usa IA pública. A gente comprou, adquiriu a IA, adquiriu a nuvem, e isso é feito de forma controlada, onde todos
os que utilizam sabem sua responsabilidade em cima daquilo. E que não é para a IA estar fazendo coisas que precisam do ser humano decidir, deliberar. Então, isso daí é uma preocupação que a gente teve. A gente participou do evento dos Tribunais de Contas de IA e formalizamos a nossa. A gente tem, inclusive, para divulgar para quem tem interesse. Deixa eu complementar a pergunta. Vocês, como gestores, o que é que vocês falam, né, para as equipes que, como a gente sabe, tem muita resistência, né, e o que é que vocês falam para tranquilizar elas que, tipo, a IA não vem para substituir, né, mas vem para complementar o trabalho? Vocês conhecem o ditado que diz: santo em casa não faz milagre, né? Com certeza. Então, o que foi que a gente fez? A gente tem uma consultoria do Gartner lá. Então, a gente convidou o Gartner para vir fazer isso daí que você está fazendo. Então, a gente já fez uns 3 encontros com todos os servidores para tranquilizar, porque também tem a resistência de o cara vai dizer: vai tirar minha função. Mas não, isso aí foi trabalhado com as pessoas, dizendo que você vai ser um elite, vai ser uma pessoa nova que vai usar IA, ela não vai lhe substituir, porque ela vai precisar de você. A própria norma diz que não sai nada sem a autorização do servidor, para dizer que eu me responsabilizo. Então pode ser até que tenha um lá que mande direto, né, que não faça isso. Mas foi conscientizado, teve várias reuniões, eventos online, está tendo a parte de capacitação. Mensalmente tem 2, 3 equipes sendo treinadas para que tenha essa segurança, né? E hoje a gente já tem uns números muito bons de produção, viu? Uma pequena consideração inicial. Eu sempre tenho como premissa que o básico bem feito resolve. Acho que é óbvio. O básico bem feito resolve. Então, assim, quando a gente pensar em melhoria, seja por meio de uma automação, seja por meio de IA, enfim, sempre tem que olhar também, olhar do cliente, do usuário, né, da pessoa que está ali necessitando de um serviço público, de uma certidão que não precise dar tantas voltas dentro de um órgão público, sendo que ela pode ser extraída em um dia. Então, pensando nesse olhar do usuário, do serviço público, como a gente pode conectar essa demanda às estratégias organizacionais. Então, aí a gente vê a questão da automação, IA, todos esses bastidores que vai, de alguma forma, fornecer mais agilidade, celeridade na entrega do serviço ao cidadão, ao usuário, da pessoa que precisa de algum serviço. E com relação ao uso da IA no Tribunal de Contas, apenas complementando, constantemente a gente está tendo lá assuntos relacionados à sensibilização dos servidores quanto ao uso de IA. Inclusive está sendo lançado, vai estar para ser lançada uma cartilha de IA generativa relacionada à conduta ética dos servidores com relação ao uso da IA. Então a gente está preparando o corpo funcional exatamente para que ele possa utilizar a IA não como uma forma de substituir, mas sim como uma forma de auxiliar no seu serviço. Lá no EP2, lá no escritório de projetos e processos, o servidor nosso lá desenvolveu alguns prompts, alguns prompts excelentes para fazer revisão, porque depois a gente faz toda uma modelagem, a IA já ajuda a gente a fazer a modelagem, mas ao final tem uma pessoa que vai revisar a forma que foi colocado, o texto que foi escrito, os caminhos que foram ali sugeridos, e ele criou um prompt muito direcionado a fazer essa revisão. Mas não quer dizer que vai me substituir, muito pelo contrário, ele vai me auxiliar a poder entregar algo melhor para essa demanda que a gente está entregando. Eu tenho aqui a última pergunta, e para mim é a melhor de todas. Tá? Ela é voltada a desenho do processo, mas você pode ler ela de várias perspectivas. Quando desenhamos um serviço, ou quais técnicas utilizamos para verdadeiramente colocar o cidadão no centro. Então, quando a gente está desenhando aqui um processo, a gente concorre com perspectivas diferentes, né?
existe uma dificuldade para conseguir capturar o que de fato é a necessidade do cidadão e por vezes, por que não, você ainda concorre com egos internos, né? Então, como é que a gente coloca ali o cidadão no centro, no sentido de capturar o que é valor para ele, fazer com que aquilo chegue até ele? Excelente pergunta quando se fala de valor. E na minha melhor definição do que é valor é quando nós, contribuintes, nós, cidadãos, a gente vai no órgão público, pede uma certidão e a gente sai de lá satisfeito. Isso para mim é valor público. Quando a gente tem um serviço, quando a gente vê ali o tempo que é pavimentado na rua, entregue em tempo certo, que não causa transtorno para a sociedade, quando a gente vai no tribunal, vai pedir uma certidão ou julgamento de uma prestação de contas, ela é feita de uma forma ágil, célere, que a gente chegue lá, aperte aquele botãozinho de satisfatório. Então esse é o nosso desafio, e quando se fala de egos, de questões internas, é um desafio que vem muito de governança, né? Tentar direcionar todas essas demandas, esses conflitos, para que a gente sempre tenha um olhar na perspectiva externa do setor. Então é um desafio muito grande relacionado à questão de geração de valor. Isso é um desafio muito forte, né, muito grande. O trabalho mais recente que nós tivemos, onde nós envolvemos os cidadãos, foi muito interessante. Foi um planejamento estratégico que nós fizemos, eu acho que ano passado, uma instituição, um órgão público que foi criado, e esse órgão precisava saber quais eram os projetos que eles iam tocar, quais eram as ações. E aí nós promovemos um planejamento estratégico e chamamos as pessoas da sociedade. Foi muito interessante porque eles puderam contribuir e o órgão ficou sabendo o que é que eu preciso entregar. E esse ano nós fizemos o planejamento integrado, e esse planejamento ele tem uma parte que é a participação da sociedade, que é o orçamento participativo. Também foi uma forma da gente conseguir a opinião do cidadão em relação a quais são as ações que o poder público, no caso a prefeitura, precisa entregar para essa sociedade nos próximos 4 anos. Em relação à questão do serviço, nós estamos ainda na construção a gente vai agora começar um trabalho onde nós vamos envolver os órgãos para poder desenhar melhor os serviços que vão estar lá na nossa plataforma, que é o Fortaleza Digital. E aí a gente está com a ideia também de colocar essa parte que vai ser a jornada do cidadão. Em algum momento a gente desenha um fluxo, mas a gente faz a jornada do usuário, no caso, né, que é a ferramenta da jornada do usuário, para a gente tentar capturar se de fato aquele serviço é o que ele espera. Bom, agora o espaço ele fica aberto para perguntas do público. Se alguém, já temos ali um candidato, um segundo candidato,